Olha só que cena inacreditável aconteceu na CPMI do INSS. Você consegue imaginar estar prestando depoimento em uma comissão parlamentar sob o olhar atento de deputados e senadores e ser informado ali, ao vivo, que seu pai acaba de ser preso? Pois foi exatamente isso que aconteceu com Eric Fidelis. Ele soube da prisão do próprio pai, o ex-diretor do Instituto Nacional do Seguro Social, André Fidelis, pelo deputado Alfredo Gaspar, o relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. A sessão estava rolando e, de repente, o clima ficou tenso. O deputado Gaspar, sem rodeios, olhou para Eric e declarou: "Eu quero lamentar e lhe informar. O seu pai acaba de ser preso." Imagina o choque! Mas não parou por aí. Gaspar fez questão de contextualizar a situação, lembrando que André Fidelis foi convidado e convocado 2 vezes para depor. Ele mandou atestado, alegando internação, fugiu da CPMI. E o relator foi enfático. Se ele tivesse vindo prestar esclarecimento, talvez não fosse preso, mas hoje foi preso. Uma declaração que pesa como uma tonelada, não é mesmo? E aí que a coisa fica ainda mais séria. O relator não apenas informou sobre a prisão, mas também fez um alerta sobre o futuro de André Fidelis. Ele disse: "E isso, para ele, significa, senhor Eric Fidelis, que a jornada de cadeia vai ser muito longa." É uma frase que gela o sangue e mostra a gravidade da situação. Mas Gaspar não ficou só na notícia ruim. Ele fez um apelo direto a Eric, quase uma cobrança, para que o filho colaborasse com as investigações. A ideia era que essa colaboração pudesse, de alguma forma, atenuar a situação do pai. O que pode interromper esse percurso e contar com a ajuda da CPMI é a sua ajuda como depoente esclarecendo os fatos, disse ele. E, para colocar mais pressão, o relator continuou: "E o seu André Fidelis está hoje na cadeia porque muito do que foi imputado a ele passa pelo senhor." Ainda em seu discurso, o deputado Gaspar trouxe um elemento pessoal e forte para a discussão. Ele comparou a situação com a sua própria experiência como filho. "Eu, como filho, e o senhor também é filho, preferiria entregar a minha própria cabeça do que a do meu pai, que hoje está no céu. Então eu acho que é uma obrigação de filho." Uma declaração que, sem dúvida, coloca Eric numa posição extremamente delicada e sob uma pressão imensa. Essa oitiva do advogado Eric Fidelis não é um evento isolado, viu? Ela acontece no mesmo dia em que a Polícia Federal deflagrou a maior etapa da Operação Sem Desconto. Essa operação é gigantesca e tem como alvo operadores, empresários e ex-gestores suspeitos de formar o núcleo central de uma quadrilha que desviou bilhões de reais da Previdência. Bilhões! É um rombo que afeta diretamente o bolso de todos os brasileiros que contribuem para o INSS. Entre os presos nessa operação, além do pai de Eric, André Fidelis, está também o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. O avanço dessas ações, segundo o senador Carlos Viana, presidente da CPMI, reforça a necessidade de ouvir testemunhas que transitaram entre o órgão público e as associações privadas envolvidas nesse esquema complexo. E falando em Eric Fidelis, ele está prestando depoimento à CPMI do INSS, amparado por um habeas corpus. Essa decisão foi concedida pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, o STF. O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, fez questão de explicar os termos dessa decisão da Suprema Corte durante a sessão. Eric Fidelis é obrigado a comparecer, sim, mas ele tem uma proteção parcial. Essa proteção serve para evitar que ele precise responder a perguntas que possam levá-lo a admitir condutas que o incriminem penalmente. Viana elogiou a decisão de Fux, dizendo que ele foi um fiel garantidor da Constituição e da defesa das prerrogativas desta CPMI. O habeas corpus, então, concede parcialmente a ordem, ou seja, Eric Fidelis, que está ali na condição de testemunha, precisa comparecer e depor, mas é garantido o direito dele de permanecer em silêncio sobre fatos que possam resultar em autoincriminação. E o mais interessante é que, na condição de testemunha, ele tem o direito de, junto com a defesa técnica, definir quais perguntas podem eventualmente causar esse risco de autoincriminação.
É um jogo de xadrez jurídico e político muito complexo. Essa situação toda joga luz sobre a fragilidade e a vulnerabilidade de um sistema que deveria proteger os trabalhadores brasileiros. Bilhões de reais desviados. É um crime que atinge a todos nós. A CPMI do INSS tem um papel fundamental em desvendar essa teia de corrupção e a prisão de André Fidelis, anunciada de forma tão dramática, é um marco importante nesse processo. A pressão sobre Eric Fidelis para colaborar é enorme e o desdobramento desse caso promete revelar ainda mais detalhes chocantes sobre o esquema. Meu nome é Misael Xavier e esse foi mais um episódio do podcast de notícias da Closer Brasil. Se você chegou até aqui, é porque realmente se importa com informação de qualidade. E é exatamente por isso que criamos este espaço. Para quem não se contenta com manchetes superficiais e quer entender o que realmente está acontecendo no mundo. Aqui na Closer Brasil, nossa missão vai muito além de apenas informar. Todos os dias, mergulhamos fundo nos bastidores da política, da tecnologia, da economia e dos acontecimentos que estão moldando o nosso futuro. Trazemos análises exclusivas, contextos que você não encontra em outros lugares e uma visão completa dos fatos que realmente importam. Se você acredita que estar bem informado é fundamental para tomar melhores decisões e entender o mundo ao seu redor, este é o seu lugar. Com apenas 2 cliques, você pode se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, você nunca mais perde nossas análises profundas e fica sempre um passo à frente. Não deixe que as informações mais importantes passem despercebidas. Clique agora no botão de inscrever-se, ative as notificações e venha fazer parte da nossa comunidade de pessoas que, assim como você, querem decifrar o impacto real das notícias no futuro que estamos construindo juntos. Nos vemos no próximo episódio.